Olá, como que você tá? Tudo bom? Eu tenho certeza que nas principais coisas que te atrapalham a vida, em física, em química, em matemática, é o fato de você achar que tem que decorar um monte de fórmula, na é verdade? São mais de 100 fórmulas se nós formos contar todas as fórmulas, todas as equações que nós estudamos durante o ensino médio. E se eu trouxesse uma dica para vocês, e se eu te sugerisse que grande parte delas você não precisa decorar mais? Será que isso ia te ajudar? Será que você seria capaz de resolver diversas coisas sem saber qual é a equação? Sim, a gente não precisa decorar um monte de fórmula, um monte de equação. Nós precisamos, na verdade, entender o significado delas, certo? A partir de agora, nas próximas aulas, eu vou trazer algumas dicas a respeito de como não decorar fórmulas e ainda assim conseguir resolver tudo o que nós temos que resolver em relação a exercícios, certo? O nome disso é análise dimensional. Então nós vamos analisar as unidades das quais nós estamos falando. E como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente trabalhar resolvendo exercícios e te mostrando o conceito básico da análise dimensional, ok? Para começar, eu trouxe esse primeiro exemplo aqui que nos fala o seguinte: um móvel percorre 120 km em 2 horas. Determine a velocidade média em km por hora desse móvel. Claro, isso aqui é um exemplo muito simples e é assim que eu vou começar. Eu vou sempre do mais simples para o mais complexo, tá? E isso aqui é muito fácil. Então talvez você fale assim, é só colocar na equação da velocidade, que fala pra gente que velocidade é ΔS sobre ΔT, ou seja, o espaço percorrido pelo tempo. E se te dá uma branqueira? E se some isso da sua cabeça em algum momento? Sei lá, você pode estar fazendo vestibular ou uma prova da escola, está nervoso, e esta equação desaparece simplesmente da sua cabeça. Como que a gente resolve isso? Muito simples. Qual que é a pergunta? Ele quer determinar o quê? Ele quer determinar a velocidade, não é verdade? Então, eu quero determinar a minha velocidade. E qual é a unidade dela? Que eu quero determinar essa velocidade em quilômetros por hora. O que significa que eu quero isso daqui, a minha velocidade em quilômetros por hora. Então sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir aqui, quantos quilômetros eu tenho em quantas horas eu tenho. Olha que interessante. Se eu for olhar para cá, ele me falou que eu percorri 120 quilômetros. Olha que interessante. Então eu vou dividir 120 por quantas horas ele me forneceu no exercício, que no caso são 2. Correto? 120 dividido por 2. Então, portanto, eu tenho que eu percorri 120 por 2, 60 quilômetros para cada hora que eu andei. Se você tivesse decorado, você teria o seguinte, você teria que lembrar que isso daqui que eu tinha te falado, né? ΔS sobre ΔT. Então, quando ele te falou a unidade aqui, sabe o que ele te falou na verdade? Ele te falou a equação. Ele te falou o que você tem que fazer. Você tem que pegar quantos quilômetros você tem e dividir para quantas horas você tem. Simples, né? Muito interessante. Será que isso se aplica a várias equações da física? Sim, não só da física. Vou trazer de química também para gente, certo? Deixa eu apagar isso daqui e vamos para um outro exemplo para tranquilizar você aí. Olha aqui. Um cubo de 3 centímetros de aresta possui massa igual a 270 gramas. A densidade desse cubo é igual a... Aí você fala, nossa, qual é então a equação que eu utilizo para calcular a densidade? Eu já esqueci. Mas ela não é necessária. Primeiro, eu tenho que calcular a densidade. Apesar de ele não ter me falado aqui no enunciado, ele me dá a densidade, a unidade de densidade, aqui nas minhas alternativas. Então eu sei que eu tenho que calcular a densidade em gramas por centímetro cúbico, não é verdade? É o que ele me disse aqui. Então basta eu pegar quantos gramas eu tenho por quantos centímetros cúbicos eu tenho, certo? Então vamos ver como ficaria isso daqui? Qual é a minha massa? Porque grama é unidade de massa, Eu tenho, na verdade, não precisa nem saber que isso é massa. Eu só tenho que substituir aqui, 270 gramas. 270 dividido
Quantos centímetros cúbicos? Ora, nós não estamos falando de um cubo. Então, deixa eu desenhar um cubo aqui pra gente. Olha, eu tenho um cubo e ele me falou que a aresta desse cubo são 3 centímetros. Então, eu tenho 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, por 3 centímetros de altura. E se é centímetro cúbico, é só eu levar ao cubo, ou seja, estou calculando o volume de tudo. Então, o meu volume é 3, e se é centímetro cúbico, a minha aresta é 3, né? Se é ao cubo, porque é centímetro cúbico, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, quantos centímetros cúbicos eu tenho na verdade? 27. Quanto dá 270 dividido por 27? 10. Então eu tenho 10 gramas em cada centímetro cúbico, o que me dá como resposta a alternativa B. Correto? Então quando ele me falou aqui, ó, que a minha densidade tem que ser dada em gramas por centímetro cúbico, ele literalmente me fala que a equação é grama média o quê? Massa. Centímetro cúbico média o quê? Volume. Então se você tivesse decorado, seria isso daqui, ó, massa sobre volume. Não é verdade? Não é exatamente isso que a gente decora aqui, ó? Que densidade é igual a massa sobre volume? A gente não precisa mais decorar. A unidade nos diz isso. Ok? Vamos a mais um? Vamos ao terceiro exemplo para ilustrar como a gente pode não mais decorar as nossas equações. Num frasco contendo 500 ml de água, são dissolvidos 20 gramas de cloreto de sódio, NaCl, um sal, né? Determine a concentração em gramas por litro de da solução desse sal. Então o que eu quero fazer? Eu quero calcular a concentração em qual unidade? Gramas por litro. Então basta eu dividir a minha quantidade de massa, dada em gramas, certo? O meu volume, que é dado em litro. Então vamos ver se eu tenho essas unidades? Bom, quantos gramas o meu exemplo aqui pede? 20 gramas, certo? 20 gramas dividido pelo volume, só que esse volume tem que ser em litro. Quantos litros eu tenho? 500? Não, eu tenho 500 ml. Eu sei que 500 ml, se ele quer grama por litro, 500 ml vale meio litro, correto? Então, 20 dividido por meio, isso vai dar pra gente 40 gramas por litro. Se você quisesse calcular a concentração, você teria decorado essa fórmula aqui, que é a massa sobre volume, certo? Ou se você quisesse ainda, poderia ser lá na química, concentração em mol por litro. Então o que a gente faria se ele pedisse mol por litro? A gente faria o número de mols dividido pelo volume, que é isso que ele fala aqui, número de mols pelo volume. Extremamente simples, né? Para finalizar esta parte 1, porque na parte 2 eu vou trazer algumas equações, algumas unidades um pouco mais complexas, e você vai se sentir tão aliviado em saber que você também não precisa decorar aquelas equações, que você vai querer contar para todo mundo na rua que isso pode ser feito, vai sair gritando por aí. A última, então. Uma força de 20 newtons é aplicada verticalmente para baixo em uma placa metálica quadrada de lado igual a meio metro. Qual é o valor da pressão exercida sobre a placa? Você lembra qual é a equação que a gente utiliza para calcular pressão? Não? Não precisa? Não precisa mesmo. Olha lá. Qual que é a unidade aqui? Newton por metro quadrado. Então eu vou ter que calcular a nossa pressão em newtons por metro quadrado. Não é verdade? Portanto, olha só. Quantos newtons foram aplicados? 50. 50 newtons aplicados em quantos metros quadrados? Ele falou pra gente que foi aplicado uma placa metálica quadrada. Então vamos imaginar aqui um quadrado, tá? Tá até em perspectiva aqui, olha que delicadeza de desenho, cujo lado dele é de meio metro. E outra coisa, se é ao quadrado aqui, é um lado vezes o outro, não é isso? Meio vezes meio, que é a nossa área. Quanto que é a meio vezes meio? Portanto, meio vezes meio, vamos deixar anotado aqui, meio vezes meio, traz pra gente como resultado 0,25, certo? 0,25 é o quê? Metro quadrado. Então, 0,25.
Então eu tenho que a minha pressão vai ser igual. Quanto que é 50 dividido por 0,25? Dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Por quê? Porque eu posso pensar que 0,25 é 1 sobre 4. Fração sobre fração, o 4 passa para cima multiplicando 50. Então 4 vezes 50, 200 newtons em cada metro quadrado. Se você lembrasse qual era a equação de pressão, você me dizia o seguinte, que pressão seria força sobre a área. E foi exatamente o que a gente fez. A gente dividiu 50 newtons, que é a força, porque força é medida em newton, e pelos nossos 0,25, que é a área. Por quê? Porque é em metro quadrado. Simples, né? Então, na próxima aula, eu vou trazer algumas análises dimensionais de equações um pouco mais complexas e vou te repetir. Você vai adorar saber que você pode fazer tudo isso. Te encontro logo logo. Um grande abraço.